Nosso evangelho deste 16º domingo do tempo comum é Marcos 6, de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Os discípulos retornam da missão e são convidados por Jesus para descansarem um pouco. O retorno dos discípulos é marcado pelo modo entusiasta da missão. Eles perceberam o poder de Deus agindo através deles. Além disso, já podiam ensinar o que tinham aprendido do Mestre. O versículo evidencia, além do alegre retorno, o modo de relacionamento e formação de Jesus com seus discípulos. Jesus prepara-os, escuta-os e alimenta-os do sonho de salvação de Deus e da necessidade de serem verdadeiramente missionários. Com isso, algo mais se revela a preocupação de Jesus com a formação de um fundamento por ele mesmo escolhido e preparado para continuar na história sua missão salvífica. Em outras palavras, Jesus está formando o novo Israel, a Igreja una, santa, católica e apostólica. A atividade cotidiana missionária tem muitos desafios. Um deles é o cansaço, provocado pela necessidade que o povo tem de se encontrar com Deus, consigo e também de buscar alívio para os seus sofrimentos. Encontrando alguém ou alguns que possam verdadeiramente transmitir-lhe paz, sentido na vida, orientação correta, entendê-lo e escutá-lo, jamais deixará de procurá-lo. É o que Marcos mostra neste texto. O povo faz todo o esforço possível para não se afastar de Jesus e seus discípulos, mesmo eles estando cansados, procurando um lugar deserto para descansar. Jesus e os seus discípulos se desgastam para atender esse povo, visto por Jesus como ovelhas sem pastor. Os dirigentes políticos e religiosos de Israel não davam importância à necessidade do povo, aos seus interesses e ao seu futuro. Eram falsos pastores, exploradores do povo, aproveitadores e divisores da sociedade necessitada. Na verdade, o pobre sempre foi marginalizado, visto como o resto do mundo. Jesus enxerga o diferente e ensina seus discípulos a darem preferência justamente a todo aquele que sofre desprezo. Em Jesus está se realizando a profecia de Jeremias 23, de 4 a 5, conforme a primeira leitura: suscitarei para elas, as ovelhas, o povo de Deus, novos pastores, farei nascer um descendente de Davi. Jesus, pelo seu sangue, aproximará a humanidade, construirá a unidade, dará a Israel e aos pagãos a condição de formarem um novo povo, mas não uma mistura, mas um novo povo concretizado na realidade de cada homem novo, nascido pela fé e pelo batismo, formando um só corpo, o corpo de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, que nos diz São Paulo na carta aos Efésios 2, de 3 a 18. O texto também orienta para o descanso, que é importante para a restauração das forças e para se refletir melhor no que foi feito e naquilo que ainda se deve fazer e como fazê-lo. É uma forma de revigoramento e aprofundamento da realidade pessoal e missionária. O descanso tem seu fundamento no 7º dia, o dia do Senhor. Não se deve confundir o merecido descanso com o descansar da missão, que deve ser incansavelmente conduzida com amor, dedicação e renúncia de si mesmo. Nesse caso, o cansaço seria mais na mente, no sentido e na doação de si mesmo. Nisso habita o risco da perda de sentido evangelizador. Por isso,
O coração e a mente do discípulo devem estar completamente envolvidos com a causa do reino de Deus e com a mais profunda intimidade com Jesus, o grande evangelizador do Pai, e modelo e razão de ser de toda a vida missionária. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.